Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física todo dia para você. No encontro de agora, nós vamos falar a respeito da física da queda de um gato. Por que é tão difícil esses bichanos morrerem? Ainda bem, não é mesmo? Se você se interessou, deixa logo o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa aquele sininho das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse o meu site professordouglasgomes.com. Então vem comigo que a gente tem muita coisa para aprender. Alguns fatos interessantes. Melhath e Whitney, em 1987, em Nova York, catalogaram 132 quedas de gatos. Foram 132 gatos que caíram de prédios. Do segundo andar até o 32º andar. 90% desses gatos sobreviveu. 60% nem sequer se machucou. Mas um fato interessante, o do 32º andar, o que foi que aconteceu com ele? Quase nada. Douglas, como assim quase nada? Este gato que caiu do 32º andar, ele simplesmente teve um mal-estar na região dos pulmões e machucou um dente. Então, prejuízo do gato que caiu do 32º andar. Uma dor no tórax e um dente machucado. E sabe em qual andar aconteceu a maior quantidade de mortes? Por volta do 8º andar. Agora vem a pergunta: por que razão? Bom, de qualquer maneira, se você tem um gato na sua casa, coloque tela se você mora num apartamento. Se você morar num apartamento, não dá para você ficar correndo o risco de o gato escapar pela janela, porque esses gatos, né, você teve 60% não se machucou, mas 40% teve ferimentos, né, de leves a graves e 10% não conseguiu sobreviver. Mas Douglas, do 32º andar, ele teve problema em um dente. Ele perdeu um dente. Né? Que coisa estranha. Por que isso acontece? Bom, tem física envolvida aí. Fatos interessantes. Você está vendo aqui a sequência de desenhos que eu fiz do gato caindo. Quando o gato percebe que ele está em queda livre, isso daí é instintivo, a gente sente quando está em queda livre. Se você começar a cair em queda livre, você vai ter essa percepção principalmente nas suas vísceras. Na hora que você começa a cair em queda livre, você sente aquele famoso frio na barriga. Aí você já se perguntou por quê? Eu vou te dizer rapidamente. Enquanto você está parado, o seu abdômen segura as suas vísceras. Na hora que você começa a cair em queda livre, aquela pressão feita entre os seus órgãos e a cavidade abdominal deixa de existir. Então, ao longo da queda livre, essa força de pressão que existem entre as suas vísceras e a sua cavidade abdominal, ela deixa de existir e daí aquela sensação de frio na barriga e você está em queda livre. Por instinto, os gatos, eles viram o seu corpo, eles conseguem fazer isso de uma maneira que é uma ginástica perfeita, eles têm essa questão instintiva e os gatos, não sei se você já percebeu, eles têm uma geometria de sua musculatura e de seus ossos muito diferente dos demais animais, como por exemplo os cavalos ou até mesmo os seres humanos. E é isso que salva esses bichanos. Vamos ver a física envolvida aí? Você pode até pensar que durante a queda do gato, ele está naquela queda livre, completamente livre, podendo descer absurdamente. Mas não. Atua algo chamado resistência do ar. E a resistência do ar, ela aumenta à medida que se ganha velocidade, até que o gato atinja algo chamado velocidade terminal. Mas há algo interessante. O valor da resistência do ar está relacionado à geometria do corpo. E na hora que o gato vira, a geometria das patas e do corpo dele faz com que esta resistência do ar aumente, freando ainda mais o movimento do gato. Então você que pensava que o gatão aqui ele ia ganhando velocidade cada vez maior à medida que caísse? Não, esta força de resistência do ar, ela vai crescendo, ela é pequena no começo da queda,
certo? Mas, à medida que ele vai caindo, esta resistência do ar, ela vai aumentando ao ponto que chega uma determinada hora que ele deixa de acelerar. Como assim deixa de acelerar? Quando o valor da resistência do ar está menor do que o peso, ele está acelerado para baixo. Enquanto você tiver força resultante para baixo, você tem aceleração. Na hora que a resultante passa a ser zero, a sua aceleração zera. A força resultante não está ligada ao movimento, ela está ligada à aceleração. Ou seja, não está ligada à velocidade. Você não vai poder dizer que, olha, eu preciso de força para ter velocidade. Não, você precisa de força para ter aceleração. E quando você não tem mais força, quando a resistência do ar equilibra a força-peso, a força resultante vai ser igual a zero e a sua aceleração, a sua não, a do gato vai passar a ser zero. Isso quer dizer que ele estava ganhando velocidade, mas aqui ele deixa de ganhar velocidade. E olha que interessante, a gente diz que quando eles se igualam essas duas forças aqui, você atingiu um negócio chamado velocidade terminal. Chegou à máxima velocidade que ele é capaz de atingir. E é possível verificar experimentalmente os valores dessas velocidades terminais para os gatos. A velocidade terminal para os gatos, dada a massa e a geometria do corpo dele, é algo em torno de 26 metros por segundo, cerca de 93 km por hora. Já se fosse você caindo, a velocidade terminal seria algo em torno de 53 metros por segundo, 190 km por hora. E o seu corpo não foi feito para aguentar um impacto a esta velocidade, ou seja, você morre se atingir essa velocidade e colidir com o chão. O gato, ele consegue, chegando a esta velocidade de 93 km por hora, que é a velocidade máxima que ele vai atingir durante a queda por conta da resistência do ar, ele chegando lá embaixo, ele consegue amortecer por conta da geometria das patas. Olha como ele está aqui. Suas patas estão estiradas, ele está em posição de defesa para o chão. E olha que sensacional! Estas patas podem se deformar como se fossem molas. Os músculos, a musculatura desse gato aqui vai poder se deformar e absorver o impacto que poderia atingir os ossos. Então, o que é que vai acontecer? A geometria das patas dele, por serem compridas e terem todo um sistema de musculatura avantajada, feita para subir em árvores, inclusive, que a origem no hábitat natural do gato seria escalando árvores. Bom, o que vai acontecer aqui neste caso? Ele vai ter força suficiente para deslocar os esforços que aconteceriam nos ossos, que viria a quebrar os ossos, para a musculatura e para as juntas, além de aumentar o tempo do impacto. A força resultante média que vai atuar no gato é a massa vezes a aceleração média, segundo a lei de Newton. Isso quer dizer que vai ser a massa vezes ΔV sobre ΔT. E é aqui que eu quero chegar na hora que ele atingir o chão. O tempo que vai durar a colisão entre o gato e o chão vai ser maior por conta das contrações musculares que vão acontecer aqui. Aumentando o tempo, diminui a intensidade da força e, desta maneira, as consequências dessa queda. Há algumas coisas interessantes, né? Por que o nosso querido gato, voltando aqui às estatísticas que foram obtidas no estudo dos veterinários, veja, o maior número de mortes aconteceu por volta do 8º andar. Se o gato cair do 8º andar, o tempo de queda dele é relativamente pequeno, mas ele consegue ganhar a velocidade já maior do que a limite, muitas vezes. Né? Não dá tempo de ele se virar também. Então, não há um tempo de ele conseguir corrigir, abrir as patas, né? E aumentar a resistência do ar para frear com a resistência do ar o movimento. Então, por que o maior número de mortes ocorre?
não no 32º andar, mas no 8º andar. Primeiro, o tempo de queda. Segundo, a velocidade. Ele atinge velocidades maiores do que aqueles 90 km por hora que eu havia colocado. Ele consegue chegar a velocidade maior porque ele não consegue ajustar a geometria e frear usando a resistência do ar. Então, nem sempre a altura maior vai implicar uma pancada maior. Então a gente fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Se você quiser aprender física comigo num curso feito especialmente para você, está aqui o meu site, professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria enorme ter você aprendendo física comigo. Um forte abraço e até a próxima!